Olá, tudo bem? Num oferecimento de Confeitaria Coração de Açúcar, num oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno, num oferecimento de Servitec Instrumentos Musicais e num oferecimento de Gincred, programa Show de Bola. Hoje, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e Champions League também. Então, olha só, vamos já de sola aqui no Campeonato Paulista. Já tem muito time classificado, faltando ainda uma rodada para terminar essa primeira fase, mas praticamente os grupos aí já se definiram, apenas cinco equipes brigam por 3 vagas, a gente já vai ver já. Se você não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora. Então, vamos primeiro aqui para as partidas que aconteceram nesse final de semana. Nós tivemos um empate entre Botafogo e Guarani. A equipe do Corinthians venceu o Santo André por 3-2. Portuguesa conseguiu uma ótima vitória contra o Mirassol por 1-0. A Inter de Limeira venceu o Ituano por 2-0. São Bernardo venceu a Água Santa também por 2-0. Ponte Preta e Novo Horizontino 1-1. O Bragantino, Red Bull Bragantino venceu o Santos em casa por 1-0. E São Paulo e Palmeiras empataram 1-1 no Morumbis. Então, vamos ver como que está aqui os grupos. O grupo A já tinha o Santos classificado com 22 pontos e a Portuguesa também garantiu a sua vaga para a próxima fase com 10 pontos. Então, Santos e Portuguesa vão se enfrentar na próxima fase do Campeonato Paulista, nas quartas de final, que é jogo único. Então, Santos e Portuguesa classificados, o Ituano e o Santo André vão disputar aí na última rodada para ver quem não cai, tá? Então, essas duas equipes correm riscos de rebaixamento, Ituano e Santo André. Já no grupo B, nós temos o Palmeiras em primeiro com 25, que já estava classificado. A equipe da Ponte Preta está com 17 pontos e a equipe do Água Santa está com 14 pontos. Ainda não está definido aqui, porque a equipe do Água Santa pode chegar a 17 pontos se a equipe da Ponte perder o jogo, e aí no critério de desempate, que é o número de vitórias, o Água Santa se classificaria. Então, a Ponte Preta vai jogar por um empate, daqui a pouco a gente vai ver os adversários da próxima rodada, mas então é esse cenário: se a Ponte perde o jogo e o Água Santa vence a sua partida, o Água Santa se classifica pelo número de vitórias, ele vai ter 5 vitórias contra 4 da Ponte Preta. Então, essas duas equipes ali estão disputando ainda para ver quem passa para enfrentar o Palmeiras. Na última colocação do grupo está o Guarani com 7 pontos, também com risco de Série B. O Guarani basta vencer a sua partida, que ele já se garante na Série A do ano que vem, e automaticamente cai o Ituano e o Santo André, que por coincidência são as duas equipes do grupo do Santos, né? Então aqui no grupo do Santos, olha só, Portuguesa em segundo com 10, se não vencer o próximo jogo vai se classificar com 10 pontos, e muitas outras equipes com pontos muito maiores do que a equipe da Portuguesa vão acabar não se classificando. Esse é o regulamento do campeonato. Série C, no grupo C, o Bragantino com 21 pontos, a Inter de Limeira já classificada com 17, pode perder o Mirassol e para 17 também, mas olha aí, no número de vitórias, a equipe da Inter já está garantida na próxima fase para enfrentar o Bragantino. Então o Mirassol em terceiro com 14 e o Corinthians na quarta colocação com 13 pontos. Em último aí, a equipe do Corinthians nesse grupo C, né? Uma grande decepção a equipe do Corinthians em 2024. Não tem como passar pano, não tem desculpa. É uma vergonha a equipe do Corinthians não conseguir a vaga, e agora vai depender de um monte de coisa, por exemplo, para conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. No grupo D, também aqui emboladíssimo, São Paulo com 19 pontos, Novo Horizontino com 19, São Bernardo com 18 e o Botafogo com 12 pontos. Última rodada que vai definir a equipe que vai avançar
aqui nesse fantástico grupo D. Né? É difícil de palpitar, a gente vai ver quem são os adversários dessas equipes para a gente ter uma noção, para ver quem consegue aí a vaga para a próxima fase. Nesse momento estão passando São Paulo em primeiro e Novo Horizontino em segundo lugar, certo? Então vamos aqui agora para a última rodada, a 12ª, vamos ver o que interessa aqui. Esse jogo interessa porque o Guarani precisa vencer para não cair, todos os jogos às 16 horas do domingo. Então o Guarani precisa vencer o Bragantino para não cair para a Série B. Então, jogo importante, o Bragantino já está classificado. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Já está classificado em primeiro. Então o Bragantino já está classificado em primeiro. Para ele esse jogo não tem interesse nenhum, ou tem interesse sim, porque o Campeonato Paulista depois os pontos continuam sendo somados nas quartas, nas semifinais, para definir os mandos de campo. Então não é que o Bragantino vai entrar em campo ali falando, não tem nada desse jogo e tal. Não, tem sim, porque o Bragantino pode ir, por exemplo, para 24 pontos, e se o Santos não vence o seu jogo, o Santos está com 22. Então o Bragantino já passa a ser a segunda melhor campanha dessa primeira fase, o que é importantíssimo na decisão dos confrontos lá na frente. Então, Bragantino, importante aí, esse jogo sim contra o Guarani, mas para o Guarani é muito mais importante, óbvio, porque é um jogo de decesso aí, para cair para a Série B. Ituano e São Paulo, Ituano com risco total de rebaixamento, e o São Paulo precisa vencer para passar para a próxima fase, para não depender dos outros jogos. Então, Ituano e São Paulo aí, partida importante para a definição da Série B e o São Paulo passar para a próxima fase do campeonato. Mirassol e São Bernardo. Então vamos ver aqui o Mirassol e o São Bernardo. Mirassol então já está fora da próxima fase, e a equipe do São Bernardo luta aí com o São Paulo e com o Novo Horizontino para ver quem vai passar. Então o São Bernardo é favoritíssimo para vencer esse jogo, porque o Mirassol ele não tem mais nada no campeonato, ele não cai, ele não tem chances de passar para a próxima fase. A gente costuma falar, não sabe se isso é bom ou se isso é ruim, porque a equipe joga mais relaxada e às vezes o desempenho pode ser melhor do que se estivesse com uma pressão ali. Mirassol e São Bernardo era para ser um espetacular jogo se o Mirassol tivesse ainda chance de classificação, mas não deixa de ser um jogo interessante por esse motivo. Tá? Às vezes a equipe ela vai atuar ali até de uma forma mais relaxada e pode pressionar a equipe que precisa da vitória, já que está em terceiro do grupo. Novo Horizontino e Portuguesa. A Portuguesa eu acho que vai baixar a guarda um pouquinho nesse jogo, depois dessa adrenalina da classificação, e o Novo Horizontino precisando da vitória. Para mim esse jogo é que o Novo Horizontino vence, e vence bem a equipe da Portuguesa, e com isso São Paulo e Novo Horizontino para mim vão avançar nesse grupo, que eu fiquei para definir aqui vendo os confrontos. Então, para mim, São Paulo e Novo Horizontino avançam. Palmeiras e Botafogo também é um jogo, né? O Palmeiras já está em primeiro geral. Se perder para o Botafogo e o Santos vencer o seu jogo, ele deixa essa condição. Mas aqui também é um jogo muito tranquilo para o Palmeiras. O Botafogo está tranquilo. O Botafogo teve uma pontuação alta aqui, né? 12 pontos. Então esse grupo de São Paulo foi o grupo mais forte da competição. Então a equipe do Palmeiras deve vencer o Botafogo. Santo André e Ponte Preta. A equipe da Ponte Preta, como eu falei para vocês, ela precisa pelo menos de um empate para garantir a classificação. E se isso acontecer, o Santo André cai. O Santo André precisa vencer e torcer para o Guarani e também para o Ituano não vencer os seus jogos. Então tá difícil a situação do Santo André, mas a Ponte Preta também vai entrar ali precisando pelo menos de um empate. Então a tendência desse jogo é que a Ponte Preta consiga ou um empate ou a vitória, e a equipe do Santo André deve cair para a Série B. Então Santo André e Ituano, eu acho que são as duas equipes que vão acabar caindo. O Guarani vai se livrar nessa última rodada.
Santos e Inter de Limeira. Então a Inter de Limeira já está classificada, o Santos já está classificado. Para o Santos é importantíssima a vitória para não deixar o Bragantino ultrapassar ele na tabela geral do campeonato, ele terminar em segundo, ou dependendo se o Palmeiras não vence seu jogo, terminar até em primeiro lugar. Mas esse jogo aqui vai ser interessante, as duas equipes jogando ali bem tranquilas, bem à vontade, apenas tentando melhorar a sua pontuação nessa primeira fase, mas a tendência é de uma vitória do Santos. Água Santa e Corinthians. Então o Água Santa ainda vai jogar a classificação contra o Corinthians. O Corinthians já não tem pretensão nenhuma no campeonato, não consegue classificar, não tem risco de rebaixamento, e o Água Santa ainda pode se classificar jogando em casa. Então o Água Santa deve ir com tudo para cima do Corinthians, né, independente do jogo da Ponte, e não sei, eu acho que o Água Santa acaba vencendo essa partida sim, contra a equipe do Corinthians, e vai depender ali da Ponte Preta e Santo André. A Ponte Preta deve conseguir um resultado positivo, mas também eu acredito então na vitória do Água Santa. Quero destacar o último jogo aqui da rodada 11, São Paulo e Palmeiras, que aconteceu no Morumbi ontem, um jogo espetacular. São Paulo e Palmeiras, não tem mais jogo de meio de campeonato, não tem mais decisão. Todo jogo de São Paulo e Palmeiras agora vai ser um perrengue, vai ser um fuzuê, né? Então, a equipe do São Paulo e do Palmeiras proporcionando jogos com polêmica, com muita discussão, coisas que envolvem bastidor, que envolvem dentro do campo, extra-campo. Então, ficou gigante os confrontos entre São Paulo e Palmeiras. Quero destacar isso aqui, e é a final de campeonato que eu estou esperando entre São Paulo e Palmeiras, desse Paulistão 2024. Então vamos aguardar aí. Quero passar aqui para vocês agora a tabela da Taça Guanabara. O Flamengo foi o campeão com 27 pontos, em segundo ficou o Nova Iguaçu com 24, o Vasco em terceiro com 22 e o Fluminense com 21. Então, Flamengo campeão da Taça Guanabara, e essas 4 equipes passam para a semifinal do Campeonato Carioca. Eu vou mostrar aqui os jogos como que ficaram. Seguindo a tabela, Botafogo, Boa Vista, Portuguesa e Sampaio Corrêa se classificaram para a Taça Rio. Botafogo não conseguiu a vaga para as finais do Carioca, foi para a Taça Rio, mas tem uma evolução incrível nesses últimos jogos. Venceu muito bem na Libertadores, com muita força ali, demonstrando muita autoridade durante o jogo. Venceu a equipe do Fluminense ontem por 4-2 também, com muita autoridade, jogando muito bem. O Botafogo, antes do jogo da Libertadores, da pré-Libertadores no meio de semana, que se classificou para enfrentar o Bragantino, que também se classificou dos pênaltis, falou que tinha virado a página. E parece que virou a página mesmo. Então o Botafogo parece que ressurgiu aí, renasceu das cinzas, e deve ser o campeão da Taça Rio desse ano. Madureira, Volta Redonda e Bangu terminaram em 9º, 10º e 11º, e o Audax caiu para a Série B, A2 do Carioca, sem nenhum ponto, né? Muito triste. Quando a gente olha para a tabela, a equipe não conseguiu nenhum empate no campeonato. Então, esse foi o panorama. Flamengo campeão da Taça Guanabara. Então a semifinal do Campeonato Carioca ficou assim. No próximo dia 9, sábado, tem Fluminense e Flamengo, depois a volta no dia 17. E no dia 10 tem Vasco e Nova Iguaçu, e depois no dia 16 a volta, Nova Iguaçu e Vasco, num sábado. Nova Iguaçu então terminou em segundo, e vai ter Fla-Flu na semifinal, depois de uma sequência de finais aí, vai ter Fla-Flu na semifinal, e a tendência é uma final entre Vasco e Flamengo, né? Vasco e Flamengo, tendência na grande final. Então, quero mostrar aqui para vocês agora a Taça Rio. Nós temos então o confronto entre Sampaio Corrêa e Botafogo, e Portuguesa e Boa Vista. Então, os jogos no próximo domingo, dia 10, depois a volta no dia 17. Então,
Sampaio Corrêa e Botafogo, e Portuguesa e Boa Vista são as semifinais da Taça Rio. Para mim, o Botafogo favoritíssimo aqui a conquistar o título. E agora, para encerrar o programa de hoje, quero trazer aqui para vocês os jogos de volta da Champions League, que vai acontecer agora, nessa semana. Amanhã tem Real Sociedad e Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain venceu o primeiro jogo por 2-0, mas fica ligado, hein? Não vou me surpreender se o Real Sociedad reverter esse resultado, tá? Então, fica esperto aí nessa partida. Então, Paris Saint-Germain 2-0, Real Sociedad, se reverter esse jogo, para mim, não vai ser novidade nenhuma. Amanhã, nós temos Bayern de Munique e Lazio. A Lazio venceu o primeiro jogo por 1-0, mas não sei se foi suficiente para conseguir a vaga. O Bayern de Munique não vive um bom momento, mas vai tentar buscar forças ali para conseguir avançar para a próxima fase. Eu aposto ainda aqui na passagem do Bayern, mesmo falando do Real Sociedad lá em cima, eu aposto na passagem do Paris Saint-Germain, tá? Então, teríamos Paris Saint-Germain e Bayern classificados. A outra partida, que vai acontecer na quarta-feira, dia 6, entre o Copenhague e o Manchester City. O Manchester City venceu fora de casa por 3-1 o primeiro jogo e deve vencer essa partida também e garantir tranquilamente a sua vaga para a próxima fase. O Manchester City, que ontem fez uma partida incrível contra o Manchester United pelo campeonato inglês, venceu por 2-1 de virada. E para encerrar amanhã, o RB Leipzig e o Real Madrid. O Real Madrid venceu 1-0 fora de casa, então tem esse jogo da volta contra o Leipzig em casa, na quarta-feira, às 17 horas, e deve vencer a partida e garantir também a sua vaga. Então, para mim, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Paris Saint-Germain estarão na próxima fase, nas quartas de final. Então, como eu estou prometendo para vocês, eu estou acreditando que essas quartas de final da Champions League vai ser uma das melhores dos últimos tempos, porque só os grandes aí, vamos dizer, estão passando para as quartas de final. O sorteio das oitavas foi generoso com a gente para fazer com que essas grandes equipes passem para as quartas de final, tá certo? Então esse foi o programa Show de Bola dessa semana. Vai ter muitos shorts, vai ter muito vídeo aí nessa semana, porque tem um monte de coisa acontecendo, tá certo? Já vou falar de Campeonato Brasileiro no próximo programa, porque já tem ali uma tabela de primeira rodada, e aí eu já trago isso para vocês também. Já vai ter sorteio da primeira fase da Libertadores, né? Ou melhor, da fase de grupos da Libertadores. Nós estamos vivendo a primeira fase, vai ter um Botafogo e Bragantino aí também. Então vamos falando aí sobre todos esses assuntos no próximo programa, e durante a semana a gente vai postando shorts aí para vocês, tá bom? Então fique ligado aí que tem Botafogo e Bragantino na Libertadores, na pré-Libertadores. Então, no oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno, de Incred, Servitec Instrumentos Musicais e Confeitaria Coração de Açúcar, esse foi o programa Show de Bola da semana. Tchau, tchau.